com muita satisfação, né, que eu dou início a essa temporada 2001 dos debates Remirabete, né, que já ficaram aí marcados na nossa agenda de segunda-feira, porque quinzenalmente, às segundas-feiras, em 2020, nós fazíamos, né, os debates, sempre às 16 horas. Né? Para iniciar, ou para reiniciar, né, os debates Remirabete em 2021, nós teremos hoje como debatedoras, né, duas colegas, queridas colegas, Márcia de Paula Leite e Magda de Barros Biavasque. A Márcia dispensa apresentações, mas eu vou falar só duas frases, né, que a Márcia ela é docente da Faculdade de Educação, né, da Unicamp, é pesquisadora desde o finalzinho dos anos 70, do tema do trabalho, é uma referência na nossa área, tem uma larga experiência de pesquisa, né, sobre as questões relacionadas ao trabalho, reestruturação produtiva, sindicalismo, gênero e precarização do trabalho, e agora, mais recentemente, né, uma pesquisa relacionando, né, essas mudanças no mundo do trabalho e a questão de gênero, né, sobre o trabalho das mulheres. A Magda de Barros Biavasque é desembargadora aposentada do TRT4, aprendi isso recentemente, é pesquisadora colaboradora do CESIT desde 2009, é professora colaboradora no programa de pós-graduação do Instituto de Economia e também professora colaboradora na pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E entre os temas principais das suas pesquisas estão o direito do trabalho, a relação do direito com a economia, justiça do trabalho, direitos sociais fundamentais, e tem também estudado o impacto da reforma trabalhista, né, em particular a terceirização, né, entre os trabalhadores. Bom, as nossas duas colegas vão enfrentar esse tema, o impacto da reforma trabalhista e da pandemia sobre o trabalho das mulheres, né, reinaugurando, como eu já chamei atenção, os nossos debates. E a ideia não só de trazer Magda e a Márcia para reinaugurarem, reabrirem a nossa agenda, né, também tem a ver com março, né, o mês que a gente, né, que as instituições de pesquisa, mas sobretudo o movimento feminista, né, tem pautado como não só o Dia Internacional das Mulheres, mas o mês das mulheres. Por conta, inclusive, disso, Remirabete criaram, né, o Prosa Remirabete, que é um podcast simpático, né, uma ideia bem interessante, que tem mobilizado, né, algumas pesquisadoras da temática do trabalho e gênero. Podcast esse que foi inaugurado na semana passada com a Mari, conta pra gente, a Mari que está aqui, né, e hoje, né, a Thaís Lapa, que também está aqui, né, gravou o segundo podcast. Thaís, conta pra gente, né, as nossas colegas falando sobre as descobertas delas, né, os dados, as descobertas, né, na trajetória de pesquisa a respeito do mundo do trabalho e das questões de gênero. Bom, eu farei essa mediação, pergunto às colegas se 15 minutos é suficiente para cada uma delas abordarem, porque aí nós teríamos 20, 25 minutos para o debate, que eu acho que é mais interessante ainda, né? Eu posso, viu, Márcia e Magda, se quiserem, quando tiver faltando uns 3 minutos, dar um toque, né? Então eu falarei 12 minutos, por gentileza, completem mais 3 minutos, para a gente ter bastante tempo para o debate. Agradecendo aí a presença, né, dos colegas que estão assistindo essa live. E aí, então, imediatamente passo, então, a palavra para a colega Márcia Leite. Obrigada, Márcia. Áudio.
Seu áudio, Márcia. Pronto. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todas e todos que vieram aqui, que estão aqui, que vieram aqui nos ouvir e dialogar com a gente. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a Beth e a Remir, não é, por ter convidado a gente para trazer aqui, divulgar aqui os resultados dessa nossa pesquisa, né? Como eu falei com a Paula antes de todos vocês entrarem, eu acho essa promoção, né, da Beth e da Remir muito importante, muito interessante, muito relevante, gosto muito dela, porque é mais uma forma da gente discutir, aprofundar, não é, debater os resultados das nossas pesquisas. É muito, muito bom isso. Bom, eu gostaria de começar apresentando a pesquisa. Antes de apresentar a pesquisa, eu gostaria de começar apresentando a equipe de pesquisa, né? Essa pesquisa foi uma pesquisa que foi financiada pelo CLACSO, né, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, num programa que eles têm que chama-se de becas de investigação para equipes de investigadores ou investigadoras, né? Este programa, especificamente, se chamou Os Nudos Críticos de la Desigualdade de Gênero na América Latina e el Caribe. Então, concorreram, né, a esse programa projetos, né, sobre a questão da desigualdade de gênero. E nós decidimos mandar um projeto exatamente sobre a reforma trabalhista e o impacto sobre as mulheres, né? Oi, Andréia, eu não tinha visto a Andréia ainda. Então, essa equipe foi formada por mim, que coordenei o projeto, pela Magda Biavaschi, pela Thais Lapa, que está aqui também, e pela Bárbara Valerros Vasques, que não está aqui, não é, mas também fez parte da nossa equipe. E nós tivemos como assessora uma pessoa que também está aqui, que é a Marilane Teixeira, né, que nos assessorou no levantamento de dados, tanto do mercado de trabalho, né, como no assessoramento, no levantamento de dados sobre as negociações coletivas, né. Então, a pesquisa, ela envolveu a utilização de dados sobre o mercado de trabalho, sobre negociações coletivas, né? Análise, evidentemente, da legislação trabalhista, né? E ela recorreu também a entrevistas com sindicalistas e com trabalhadores, né? E nós escolhemos como setores para serem investigados setores onde há uma grande maioria de mulheres, né? Então, nós pegamos o setor químico, o setor de brinquedos e instrumentos musicais, setor de confecção, né, na área industrial, nós pegamos setor bancário, comércio e serviços, setor de saúde, setor de educação e de trabalho doméstico. E nós pegamos também um setor que, embora não seja majoritariamente feminino, como todos esses que eu acabei de falar, é um setor que tem mulheres, não é? Que tem mulheres, inclusive mais mulheres em alguns sub-ramos, não é? Mas que nós pegamos porque é um setor de grande combatividade, de grande representatividade do sindicalismo brasileiro, que é o setor metalúrgico, não é? Então, esses foram os setores pesquisados e tiveram a ver, não é, com esses critérios, né? Setores que tivessem majoritariamente mulheres ou que tivessem um menor número de mulheres, mas que tivessem uma trajetória, né, de lutas importantes, né? E nós começamos esse projeto no final de 2019, e ele deveria ir até... em setembro de 2019, ele tinha duração de 1 ano, e ele deveria ir até setembro de 2020, né? Como nós tivemos a pandemia no meio, 2 coisas ocorreram. A primeira foi que a gente pediu, né, uma extensão para que a gente pudesse incorporar também a questão da pandemia, porque
a gente começou a ver, né, nas nossas entrevistas que a pandemia era uma questão tão importante quanto a reforma, né, e que ela tinha um impacto, né, sobre, não só ela tinha um impacto sobre o trabalho das mulheres, que era tão importante, né, tão relevante quanto o impacto da própria reforma, como que elas se entrecruzavam, né, uma alimentando a outra. Eu vou explicar um pouco melhor isso mais para frente, não é? Então, a gente achou que realmente a gente tinha que inserir a questão da pandemia. Nós pedimos uma extensão de mais 3 meses, o próprio Claxo, né, nos sugeriu isso, e nós aceitamos, pedimos essa extensão, e nós terminamos o projeto em dezembro do ano passado. Então, a gente já tinha feito muitas entrevistas com sindicalistas, mas nós ainda fizemos algumas outras, não é? Quando a pandemia já estava instalada no Brasil, né? E todas as entrevistas que nós fizemos com a base, não é? Com os trabalhadores de base, já foi no quadro da pandemia, né? A nossa hipótese partiu da análise da Nancy Fraser e de muitas outras estudiosas sobre as desigualdades de gênero, né, de que a gente vive hoje uma crise dos cuidados, e que essa crise dos cuidados tem a ver com o neoliberalismo, né? Então, essa crise, ela seria provocada, por um lado, pela substituição do modelo de família, né, do homem provedor, tá certo? E a mulher dedicada aos trabalhos domésticos, né? Por um outro modelo de família, né, que veio junto com o neoliberalismo, que é o modelo de 2 assalariados na família, né, com salários rebaixados, né, sem que o trabalho não pago, voltado à reprodução social, fosse melhor repartido no seio das famílias, né, o que gerou a dupla jornada de trabalho para as mulheres. A Nancy Fraser considera que essa mudança, não é, na configuração familiar, ela tem a ver, com um lado, com as lutas das mulheres no final dos anos 60, nos anos 70, não é, pela entrada no mercado de trabalho, não é, para criar a sua autonomia econômica, não é? Mas ela também é provocada, né, por uma intenção, digamos assim, do neoliberalismo, no sentido de inserir as mulheres no mercado de trabalho na medida em que isso permitiria que determinadas atividades, não é, pudessem ser desenvolvidas por elas com baixos salários, né? Então, na medida em que as mulheres entram no mercado de trabalho, em que não muda, não é, a relação das empresas com os trabalhadores homens, no sentido de exigir uma dedicação quase que exclusiva deles, não é, em relação às empresas, e, portanto, não muda também, não é, a divisão do trabalho entre homem e mulher, não é, no seio da família. Isso acaba gerando a dupla jornada de trabalho para as mulheres e, evidentemente, isso acaba gerando, né, essa crise dos cuidados, porque as mulheres têm que trabalhar e cuidar da reprodução social, né? E o neoliberalismo afeta mais ainda essa realidade na medida em que ele diminui, não é, todo o investimento em serviços públicos, como creches, comedores públicos, atendimento à saúde, enfim, uma série de serviços públicos que o Estado havia desenvolvido antes do neoliberalismo e que começaram, né, a ser retirados e essa retirada significou, evidentemente, né, um aumento do trabalho de reprodução social, que continuou sendo sob responsabilidade das mulheres. Então, tudo isso junto, né? Quer dizer, as mulheres assumiram um trabalho remunerado, né? Diga-se de passagem, mal pago, né, em péssimas condições, etc. e tal, tudo aquilo que a gente já sabe, né?
não foram liberadas do seu trabalho de reprodução social, e ainda num contexto em que o Estado retirou serviços, né, que anteriormente ele oferecia à sociedade, no sentido de diminuir o trabalho de reprodução social. Então, é nesse contexto, né, que nós vamos ter no Brasil a reforma trabalhista, né? Oi. Depois, Diana, depois. A minha netinha, desculpe, gente. Então, é nesse contexto... Tá. Eu acho que isso é a expressão mesmo dos achados do nosso trabalho, né? Essa mistura entre a casa, os netos, os filhos... Exatamente. Nós vamos falar isso, né, Magda? Então, é nesse contexto que ocorre a reforma trabalhista e a pandemia, né? Então, começando pela reforma trabalhista, né? Bom, acho que já foi amplamente discutido, né, que a reforma trabalhista foi mais uma medida, não é, vinculada aos interesses do neoliberalismo, no sentido de diminuir o custo da força de trabalho, né? Não foi no sentido de diminuir o desemprego, de melhorar a negociação coletiva, de fortalecer a negociação coletiva, enfim, tudo aquilo que foi propagado pelo governo, não é? E que, na verdade, não é isso. Tanto o desemprego não diminuiu, não é? Nem antes da pandemia, não é? Ele só aumentou, não é? Depois da reforma, como a gente vai ver, não é? Na verdade, também as negociações coletivas não foram fortalecidas, pelo contrário, elas foram enfraquecidas, né? Bom, também a reforma retirou uma série de direitos, né? Especialmente no que se refere à jornada de trabalho, não é? No que se refere o trabalho em home office, não é? No que se refere à questão de novas formas de contratação, não é? Como o trabalho intermitente, o trabalho autônomo, o trabalho em tempo parcial, que também foi alargado, não é? O limite de 25 horas que tinha anteriormente, ele aumentou para 30 horas, né? O autônomo exclusivo, não lembro se eu já falei, não é? Que é uma das modalidades, não é? Que mais vem crescendo, né? E também tem a figura de outras formas de autônomo, como o MEI, não é? O PJ, etc. e tal, pessoa jurídica, não é? O MEI, o microempreendedor individual, né? E a terceirização, outra questão que também ocorreu, foi a extensão da terceirização para toda e qualquer atividade econômica, independentemente dela ser atividade fim ou atividade meio da empresa, né? Então, deixa eu ir passando aqui para poder chegar em todos os tópicos, né? Então, o que aconteceu é que nós vamos ver que, com a reforma, né, não só vai haver um aumento do desemprego, né, já que não se tomou nenhuma outra medida no sentido de favorecer o emprego, né, achando que simplesmente a reforma ia resolver o problema do desemprego, que a gente sabe que, na verdade, não é isso que acontece, né? E também houve uma redução das negociações coletivas, né? Houve um recuo, já em 2017, de 1,7 em relação a 2016, né? E isso também foi acompanhado por uma retirada dos sindicatos de momentos importantes da relação de emprego,
como na assistência às despedidas e demissões, né, que a gente chama de homologação, né, quando o trabalhador é demitido ou despedido, né. Também houve uma outra coisa que atingiu muitos sindicatos, que foi o fim da ultratividade, que é uma questão muito importante, porque a ultratividade estabelece que os trabalhadores tendo assinado uma negociação, uma convenção coletiva, né, eles continuam com esses direitos até que uma nova negociação passe a vigir, né, a viger. Agora, o que acontece com o fim da ultratividade? Quando acaba o período daquela negociação coletiva, imediatamente todos aqueles direitos que foram assegurados nesta negociação, eles acabam também. Então, enquanto o sindicato não assina uma outra convenção, né, os trabalhadores ficam sem nenhum direito, né? E isso permite com que o empresariado obrigue os sindicatos a assinar um acordo qualquer, não é? Uma negociação qualquer para que os trabalhadores não percam todos os direitos, inclusive o reajuste, né? Então, isso significou uma pressão em cima dos sindicatos muito grande. É muito interessante porque eu não sabia da importância do fim da ultratividade. Quer dizer, enfim, eu imaginava que isso era importante porque as pessoas perdiam o direito. Mas não é só isso. Isso significa que o patronato, ele chega na mesa de negociação com uma pauta, tá certo? Isso, os sindicalistas, as sindicalistas e os sindicalistas entrevistados insistiram muito. Ele chega com uma pauta dizendo, olha, eu quero tirar isso, aquilo, aquele outro, e se vocês não aceitarem, eu não assino a nova convenção, tá certo? E enquanto eles não assinam, os trabalhadores perdem todos os direitos e eles ficam, evidentemente, enlouquecidos, né? Porque nem reajuste tem, e o sindicato fica na mão do empresariado, né? Bom, Márcia, só para lembrar, 12 minutos passaram, tá? 12 minutos, tá bom. Bom, agora você me deixou em pânico. Não, mas tudo bem. Patrícia, como eu vou falar menos, tu pode tirar 5 minutos de mim? Certo. Tá? Márcia, você tem 8 minutos. Tá bom. Então, então o que acontece? Todas essas introduções, não é, da reforma sobre o direito do trabalho, né, sobre o funcionamento dos sindicatos. Outra coisa a ser dita é a questão do financiamento sindical, que acho que todos nós sabemos, né, que aqui trabalhamos com sindicatos, né, que o fim do imposto sindical, sem dar um tempo para que os sindicatos pudessem reorganizar suas finanças, né, também foi uma forma de enfraquecer os sindicatos, né? Então, tudo isso junto significou, evidentemente, um processo de enfraquecimento dos sindicatos, né? Da sua capacidade de defesa dos trabalhadores, não é? E, inclusive, da sua capacidade de negociação, tá certo? Essa história, não é, de que a negociação passou a prevalecer sobre a lei, não é, que é uma outra coisa, não é, introduzida pela reforma trabalhista, não é, de que nós saímos, não é, do regime do legislado para o regime do negociado, porque a reforma viria trazer o fortalecimento da negociação. Com isso tudo que eu falei sobre o fim da ultratividade fica claro, né, e mais o fim do imposto sindical, e mais, né, a introdução de uma série de possibilidades de negociação individual, né, dos trabalhadores com o patronato, sem que isso passasse pelo sindicato, isso não, em muitas áreas, né, a negociação direta entre o trabalhador e o empregador, né, significa que o sindicato é alijado, né, da negociação,
Então, tudo isso veio enfraquecer a negociação e não fortalecer a negociação, como foi, na verdade, o discurso do governo. Bom, no que diz respeito aos dados sobre o mercado de trabalho, né, nós temos que todos os dados, né, durante esse período da reforma para cá, vão indicar, né, que, antes de falar isso tudo, antes de entrar na questão dos dados, tem uma coisa que é muito importante, é o seguinte, vejam bem, a negociação, ela introduz, né, uma série de áreas onde, a reforma introduz uma série de áreas onde a negociação pode ser individualizada, né, e o sindicato sai de cena. Isso, evidentemente, fragiliza os trabalhadores, né, diante do patronato. Agora, vocês imaginem para as mulheres, né, que estão exatamente, não é, naquelas atividades, né, em que elas têm dificuldade de se organizar, não é? Os sindicatos, em geral, são mais frágeis, não é? Então, a possibilidade delas negociarem individualmente de uma forma mais favorável aos seus interesses se torna muito, muito reduzida, né? Primeiro, porque elas não têm um sindicato forte por trás, e, segundo lugar, porque elas ocupam, né, atividades que são vulneráveis, tá certo? Atividades em que elas podem ser facilmente mandadas embora e substituídas por outros profissionais, né? Então, eu estava entrando na questão do mercado de trabalho, né? E aí tem duas coisas que eu gostaria de sublinhar. Uma delas é o fato de que essas transformações todas não mexem na estrutura do mercado de trabalho, em que as mulheres continuam, não é, continuam segregadas em determinados setores, né, que são especialmente esses setores que a nossa pesquisa cobriu, né, e continuam segregadas nesses setores, né, nas atividades mais repetitivas, nas atividades menos qualificadas, nos postos de trabalho de menor status, não é? Então, existe uma segregação vertical e horizontal, não é? Do trabalho feminino, né? E, evidentemente, a reforma não modifica nada disso, né? Passando agora para a questão... e com relação aos dados, o que nós vemos é um aumento do desemprego, que é maior no caso feminino, né, do que no caso masculino. Há um forte aumento do trabalho informal, que é tanto para mulheres como para homens, mas ele é um pouco maior para mulheres, não é? Continuam os trabalhos mal pagos, não é? E com a diferença de remuneração entre homens e mulheres, né? No que diz respeito à negociação coletiva, é muito interessante, porque a reforma visou a modificar o papel dos sindicatos, ela introduziu, né, questões que mudaram a própria negociação, etc. e tal, mas ela não mexeu em questões que já faziam parte da estrutura sindical e que são muito favoráveis aos empregadores, como, por exemplo, manter o monopólio da negociação nos sindicatos, né? O que fragmenta as categorias, não é? Porque a gente tem o sindicato de base territorial e por categoria, negociando em cada categoria, em cada base territorial, não é? E a negociação por ramo de atividade, né? Por setor, ou inclusive uma negociação, digamos, de todos os trabalhadores industriais ou de todos os trabalhadores do comércio, tudo isso fica impedido, né? Por essa fragmentação na negociação, né? Então, o que acontece? O que acontece é que a negociação coletiva,
continuando a ser monopólio dos sindicatos, que estão fragilizados, não é, por todas essas medidas, né, introduzidas pela reforma, né, o que vai acontecer é que a negociação se enfraquece. E os dados mostram isso, né? O número de convenções coletivas assinadas, né, depois da reforma, ela diminui bastante em relação aos números que nós tínhamos anteriormente, né, à reforma, tá certo? Bom... Um minutinho. Claro. 1 minuto. Só falta 1 minuto. Bom, então agora eu vou falar da coisa da pandemia, né? Então, vejam bem, nós tínhamos essa situação antes da pandemia, né? E aí, neste quadro dos sindicatos fragilizados, não é? Das mulheres sendo mais atingidas particularmente, especialmente atingidas pela reforma, não é? Do que os homens, não é? O que vai acontecer? Vem a pandemia, né? E aí, no caso da pandemia, nós vamos ter que as mulheres que já estavam enfrentando essa situação, com aumento de jornada, com diminuição de salário, etc. e tal, vão ser os setores que vão estar na linha de frente, né, do combate à pandemia. Aonde? No setor de saúde, no setor de educação, né, em todos esses setores aí que a nossa pesquisa analisa, né? Então, o que acontece? Acontece que as duas coisas se somam e elas interagem, se imbricam uma na outra, né? Provocando o aprofundamento da outra. Por exemplo, as enfermeiras elas já tinham passado para o sistema de 12 horas de trabalho seguidos para 36 de descanso, que é considerado, né, uma carga de trabalho exaustiva para elas, especialmente pelo tipo de trabalho que elas fazem, né? E elas ainda, com esta carga, né, elas tiveram que enfrentar a pandemia, né? Então, você tem, isso que eu falo, quer dizer, você tem uma coisa, não é? Que se imbrica com a outra. A mesma coisa a questão do home office. O home office atinge particularmente as mulheres, não é? Porque ele é feito, né, em trabalho de escritório, né, muitos trabalhos desenvolvidos pelas mulheres, né? E ele já havia sido, né, também tratado pela reforma, né? Então, o que acontece? Quer dizer, nós temos um quadro em que, e agora eu termino e vou passar a palavra para a Magda, dizendo o seguinte: a reforma continua, né? Porque a epidemia permitiu que fossem proclamadas uma série de medidas provisórias, proclamadas não, como é que a gente fala, Magda? Editadas uma série de medidas provisórias que aprofundaram a reforma como se a gente tivesse, né, numa reforma que não acaba nunca, né? Então, gente, só para terminar, aquela crise da reprodução social, dos cuidados, a que que eu tinha me referido anteriormente, ela só se aprofunda tanto com a reforma como com a pandemia. Magda, com você a palavra. Obrigada, Márcia. Quantos minutos eu tenho já com meu desconto, Patrícia? 10. 10, tá. Então, os 10. Tu me avisa no 5, tá? Para eu poder melhorar o meu raciocínio, sintetizar mais. Né? Então, é uma satisfação estar aqui. Não conta isso no meu tempo, tá? Os agradecimentos não contam. É uma satisfação estar aqui, trazendo para vocês, né? Pelas mãos da Remir e da Beth, e aqui com a coordenação da Patrícia, esses dados da nossa pesquisa e poder discutir e interagir com vocês para ver até como a gente pode aprofundar e aprimorar esses levantamentos e essas investigações. E quero agradecer a nossa equipe, a Márcia, que é a nossa coordenadora, né,
Eu gosto muito de ser coordenada pela Márcia. Eu tenho sido coordenada pela Márcia há um bom tempo. A Márcia, que é a nossa coordenadora, né? E as duas pesquisadoras, porque o edital eram 2 pesquisadoras sênior e 2 pesquisadoras júnior. Então, as nossas pesquisadoras júnior são a Thaís e a Bárbara, né? E foi uma boa equipe que enfrentou uma pandemia e tivemos que mudar a metodologia. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa mudança de metodologia, principalmente nas entrevistas, né, Márcia? Nós separamos as entrevistas, esses setores que a Márcia já relatou para vocês, em trabalhadoras lideranças, tá? As lideranças e trabalhadoras da base. Nós havíamos feito uma boa parte das entrevistas com as lideranças quando veio a pandemia, né? E aí nós tivemos que mudar a metodologia para podermos terminar as entrevistas com as lideranças e com a base. E aí descobrimos, claro que, felizmente, né, Márcia, tem as pesquisadoras júnior conosco e que puderam descobrir essas engenhóticas fantásticas que a Paula domina muito bem, né, da internet. Aí descobrimos uns instrumentos e conseguimos, por meio desse instrumental, fazer essas entrevistas que foram muito interessantes. Né? Conseguimos os dados, no nosso relatório está essa metodologia, foi uma metodologia muito satisfatória, muito interessante, como é que a gente pôde revisitar, inclusive, depois, né, porque elas já se candidatavam a serem revisitadas, para depois nós podermos intensificar as entrevistas com elas. E, para mim, da pesquisa, o mais rico foram as entrevistas. Né? Elas nos trouxeram a realidade dessas mulheres lideranças, e a realidade dessas mulheres da base, que aí faziam as entrevistas conosco nas suas casas, né? Em meio a um pátio onde morava toda a família, onde tinha filhos, onde tinha mãe, onde tinha marido, onde tinha companheiro, onde elas eram sozinhas. Né? Então, isso interagiu, inclusive, com o nosso objeto de estudo, e foi muito interessante, porque nós víamos, inclusive pelo vídeo, a situação em que elas se encontravam, sobretudo essas mulheres da base. Foi riquíssimo, isso eu acho que foi para mim, um dos pontos altos, né, da nossa compreensão sobre a vida dessas mulheres e até a compreensão de como essas mulheres, de certa forma, internalizaram uma ideia de necessidade ou de importância da reforma. Isso foi uma coisa muito incrível, algumas entrevistas. E também demonstrando um certo receio, um certo medo, e algumas um certo não, algumas um grande medo, né, de responder às nossas perguntas, né, com medo de uma lista suja, com medo de uma possibilidade. Então, nós tivemos que assumir o compromisso, claro que assumiríamos o compromisso, de não divulgar os nomes, de não divulgar, porque havia um receio muito grande, né, da perda desses postos precaríssimos de trabalho que elas mantêm e que elas conquistaram. Né? Então, foi um cenário muito interessante e que nos permitiu verificar os efeitos maléficos dessa reforma em processo, que continua. E o que significa essa reforma? Não é só a reforma de dezembro de 2017. É muito mais profundo do que isso, porque é internalizar a ideia de que os indivíduos autônomos eles podem produzir a norma ótima, que vai reger as relações entre vendedor e comprador da força de trabalho, por um lado. E, por outro lado, essa possibilidade não mais da venda, da alienação da sua força de trabalho, mas da venda, e aliás, tem autores que trabalham isso, de pacotes de tempo descarnados e despessoalizados, que faz com que o tempo seja despersonalizado num tempo sem direitos e sem demandas. É muito incrível isso, como isso foi introjetado nessas mulheres, mesmo nas lideranças, mas mais nas mulheres da base. Então, nos permite ver que esta reforma tem um significado de essência muito importante, que é da apropriação privada do sentido público. Há uma apropriação privada do sentido do público. Né? E com isso, uma ideia de
abandono ou de sequestro ou de retirada da fala do nosso sistema constitucional. E não só pela norma positivada, mas também pela interpretação da norma, que se dá não só pelos juízes, Supremo Tribunal Federal, porque a gente nem trabalhou isso na pesquisa, mas pelo que as trabalhadoras interpretam em relação àquela norma que passou agora a retirar a força normativa da Constituição pela apropriação privada do sentido público. Então, isso nos leva, penso eu, né, a refletir sobre a importância de uma caminhada que nos leve novamente a uma regulação pública que a todos possam incorporar. E um segundo elemento, que eu acho que a Márcia falou, mas que se a gente desagrega o dado, e esse dado nos foi desagregado pela Marilane, a gente olha que sim, as mulheres são todos os mais vulneráveis, pela força bruta, são os mais prejudicados, no momento em que o público é apropriado pelo privado. Tá? Mas com muito mais ênfase as mulheres negras. Tá? Os dados mostram que as mulheres são as mais prejudicadas, sobretudo na pandemia e a partir da pandemia, mas se tu vai abrir o dado, são as mulheres negras, né, as mais prejudicadas, e isso a pesquisa também mostra. Isso nos faz entender agora, né, na última PNAD, né, quase 80 milhões de trabalhadores fora da força de trabalho, isso é uma coisa enlouquecedora, merecia só isso merecia uma condenação pela morte da sociedade, da possibilidade de vida da sociedade do nosso governante, mas dessas 80 milhões, menos de 80 milhões, mas quase 80 milhões, 50 milhões são mulheres. E se a gente vai abrir o dado, e esse dado eu não tenho, eu posso pedir para a Mari essa ajuda, talvez essas fora da força de trabalho, que são 50 milhões, certamente a grande maioria vão ser mulheres negras. Tá? Então, o que fica expresso e explícito no nosso trabalho? Que as desigualdades históricas que as desigualdades históricas do nosso mercado, das nossas relações de trabalho, aprofundadas pela reforma, não solucionadas e aprofundadas pela reforma, são ampliadas e aprofundadas abissalmente em tempos de pandemia, né, com prejuízo aos mais vulneráveis. Né? Isso eu acho que essa é uma grande conclusão, né, que não só teoricamente, que o campo nos mostrou, né? O campo nos mostrou e nos mostrou com tristeza, porque nos coloca num desafio muito grande, né? De, a partir das nossas pesquisas, né, podermos repensar uma caminhada estruturante ou reestruturante dessas relações de trabalho absolutamente desiguais. Então, a desigualdade se aprofundou, e se a desigualdade se aprofundou, as possibilidades de uma vida democrática foram absolutamente sequestradas. Tá? Então, eu acho que essa, terminando, né, eu acho que essa é o que mostra, para a nossa dor, o que mostra, de uma forma muito vital, sobretudo as entrevistas que nós fizemos. Claro que a gente olhou os dados, que a gente fez uma leitura dos textos agora atuais, né, dos textos teóricos, de outras pesquisas, tudo isso, mas foi a vida dessas mulheres na tela, sobretudo mulheres negras, né, que nos mostrou as dificuldades, né, aprofundadas e acirradas, e por isso talvez a gente possa entender que a vacinação no Brasil, Márcia, eu não sei se tu sabias disso, a vacinação no Brasil, que foi só até agora de 4% da população, só 20% da população negra foi vacinada. Por quê? Porque só os velhinhos é que foram vacinados. E a população negra não vive até lá. Tá? Então, 80% dos vacinados são homens e mulheres brancas, portanto, não é a população negra, né, que está sendo vacinada, e mais uma desigualdade fica aprofundada e acirrada, né, agora na pandemia, a partir dessas reformas que são reformas em processo e que colocam na apropriação do público a vontade do privado, e a vontade do privado corresponde a 0,01% da população. Tá? Muito obrigada, era isso que eu queria assinalar, e agradecendo a nossa equipe, né, pelo trabalho, e agradecendo a Remíria e a Beth pela possibilidade da gente estar aqui para discutir com vocês.
Muito obrigada, Márcia e Magda, por trazerem os dados, a reflexão que vocês construíram, né, e acumularam numa pesquisa tão importante. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta imediatamente. Tem um comentário aqui no chat, professora Márcia, do Carlos Magno Sampaio. Professora Márcia, então fiquei a pensar e fiquei na dúvida entre o aprofundamento da reforma trabalhista ou a segunda reforma trabalhista a partir da pandemia que está permitindo passar a boiada, ou seja, o que mais que está permitindo passar a boiada, né? Eu gostaria também de fazer uma pergunta sobre as profissionais da saúde, né, que foi um dos objetos, né, da pesquisa de vocês, né? Evidentemente que as profissionais da saúde já vinham sofrendo, né, e passando por uma série de mudanças nas condições de trabalho, mesmo as trabalhadoras no setor público, né? Mas o que eu gostaria de chamar atenção, principalmente agora na pandemia, que é um alerta que o próprio Conselho Nacional, né, de Enfermagem vem chamando atenção a respeito do abandono da profissão, né? Ou seja, essa sobrecarga do cuidado, ou seja, uma super exploração do cuidado, uma enorme, abissal, né, sobrecarga do trabalho, pode estar levando a um processo de abandono, né, desse campo, né, que é um campo majoritariamente feminino. Então, eu gostaria de pedir aí para vocês reagirem a essa questão específica das profissionais da saúde. Mais alguém gostaria? Tá. Vou ler aqui mais uma questão colocada no chat. O medo identificado nas entrevistas foi acirrado pela crise da empregabilidade que afeta mais as mulheres, ou as mulheres. A substituição do salário maternidade pelo salário parental para qualquer dos genitores ou adotantes não seria uma via para minimizar as desigualdades e promover a divisão no trabalho reprodutivo? Tá? Então, é uma pergunta da Raquel Neves, né? E talvez, aí pegando uma carona na pergunta dela, também seja interessante pensar no que fazer, quer dizer, que agenda, né, nós, estudiosas do trabalho e o movimento feminista, né, poderia imediatamente colocar para fazer frente a essa debacle, né, que se apresenta para as mulheres. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Posso fazer uma observação, por favor? Pois não, Thaísa Rocha Prone. Me apresento a vocês, meu nome é Thaísa, sou já bastante conhecida de alguns e de outros não, sou pesquisadora de pós-doc do IFISH, e sou da área do direito, como a professora Magda, fazemos essa interlocução entre o direito e as ciências sociais, a ciência política, etc. Eu gostaria de primeiro cumprimentá-las pela pesquisa, quero ler a íntegra, porque fiquei muito interessada, e compartilhar um aspecto que eu acho relevante para a gente lembrar agora nessa oportunidade de falar sobre isso. Eu estava ouvindo a professora Márcia e a professora Magda, e ao mesmo tempo eu acabei de receber aqui uma mensagem. Tá, estou desesperada, as escolas fechadas novamente e eu com as meninas e trabalhando. Acabo de receber essa mensagem de uma amiga, né, que está nessa situação desesperadora de trabalho full-time em home office, com 2 crianças pequenas em casa, né, com o marido em casa. E de manhã recebi de uma colega que é musicista da Orquestra Sinfônica da Unicamp, me dizendo, o dinheiro está acabando e as crianças estão surtando. Então, eu recebi essas 2 mensagens hoje, comecei a pensar muito sobre esse tema que a gente está abordando aqui,
para que a gente não esqueça, né, de que as mães com crianças pequenas, principalmente as menores de 12 anos, eu vou colocar dessa forma, que é uma realidade que eu também vivo na pele, né? Essas mães, elas estão sendo extremamente sacrificadas, porque estão responsáveis pelo cuidado, pelo trabalho mais intensificado, porque o empresário acredita que se você está trabalhando em casa, então você pode fazer algo além, como se o trabalho em home office fosse um benefício. Olha, vocês estão em casa. Eu tenho uma amiga que é procuradora da Fazenda e disse que o chefe dobrou as metas na pandemia. Mas como? Se reuniram as mulheres, mas como isso? Né? E ele é procurador da Fazenda. Não, vocês estão em casa. Por vocês estarem em casa, eu vou dobrar as metas. Então, como se estar em home office fosse um privilégio, um benefício do empregador, né? E esquecêssemos tudo, que o cuidado, a limpeza, a alimentação, a educação das crianças em homeschooling, né? Tudo isso é determinado para a mulher, né? Porque o patriarcado tem essa convenção de que o homem está ali, ele já está trabalhando também. Então, a mulher é responsável por tudo isso, né? E a reforma trabalhista vem anteriormente ao contexto da pandemia, mas só acirra essa realidade. Porque é uma realidade também de um sofrimento psíquico, de uma restrição de direitos, de uma sobrecarga de trabalho e de uma desesperança, sobretudo. Agora, por outro lado, uma classe média branca de mulheres que estão fazendo esse tipo de trabalho estão demandando de mulheres pobres e negras, que são as babás, que são as empregadas domésticas, que são as cuidadoras dos idosos, não é? E, por exemplo, aqui na cidade universitária, onde a gente reside, 5 horas da tarde você percorre os pontos de ônibus, eles estão lotados. Uhum. Lotados de empregadas, de mulheres negras, que estão trabalhando no cuidado para dar o suporte para que essa mulher branca de classe média continue fazendo seu trabalho como executiva, como advogada, como pesquisadora, como professora universitária, enfim. Então, nós temos cadeias e cadeias, nós temos níveis e níveis de exploração que vão rolando, né, vão cascateando, como se diz assim, para essa situação complexa que é o mundo do trabalho das mulheres. E isso, eu acho que é um ponto bastante importante de reflexão para esse fundo, né? Então, só queria fazer essa observação, dizer que a pesquisa realmente é muito pertinente, eu quero divulgar, então, se puderem colocar o link e compartilhar, né, as maiores dificuldades, né, das mulheres e dizer que a gente precisa construir um caminho de uma reestruturação do mundo do trabalho das mulheres. Se vocês forem perceber nas livrarias jurídicas e no mercado editorial jurídico, sociológico e da ciência política hoje, não se fala disso. Não se publicam livros atualizados sobre isso. Só a academia, somente as universidades estão produzindo trabalhos respeitáveis e pesquisas respeitáveis a respeito do mundo do trabalho das mulheres, né? Então, acho que é um ponto que eu gostaria de colocar só para fomentar um pouco a nossa discussão. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Thaís. Eu vou ler aqui mais algumas questões, tá? A Graça tem 2 questões. Vocês têm dados sobre o trabalho doméstico em termos de redução dos postos de trabalho? A Graça também tem outra pergunta. E qual a porcentagem de mulheres na área da saúde pública? A Jaciara Santos, a pesquisa apontou os impactos da reforma trabalhista na saúde das mulheres? E quais as maiores incidências? No meu locus de trabalho, verificamos que com a pandemia, a saúde mental ficou em 3º lugar entre os processos de adoecimento. Simone Wolff, eu gostaria que as pesquisadoras apresentassem alguns resultados interessantes da pesquisa de campo, especialmente no que se refere às condições de trabalho das entrevistadas após a pandemia, e ao modo como elas estão conciliando com o trabalho doméstico, né? Ou seja, as condições de trabalho, acho que na pandemia, né? E como é que estão conciliando o trabalho doméstico.
a Ana Lúcia, é a 4ª jornada de trabalho, né? A Paula gostaria de fazer uma pergunta. A Ana Cláudia, vocês chegaram a olhar algum setor onde já há muitas plataformas de trabalho, como beleza e serviço geral e limpeza, para saber se houve uma corrida das mulheres para as plataformas? Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Paula, e aí depois eu abro para vocês fazerem e reagirem aí, né, a essa variedade de perguntas. Paula. Como versão feminina do Dari, vou falar aqui assim, obrigadíssima, né, pela apresentação, que é uma expressão marcante do meu querido orientador. Desculpa, agora eu não sabia que tu era a versão feminina do Dari, eu pensei que o Dari estava brincando com ele mesmo. Tá? Não, ele é o homem de versão, como é de alma feminina, mas eu estou aqui de versão feminina do Dari. A gente incorpora os gêneros e as... Mas, na verdade, o comentário, né, é um comentário, assim, no seguinte sentido, né, de como a reforma trabalhista, eu achei muito interessante essa coisa que a Márcia colocou como uma imbricação recíproca, né, entre reforma trabalhista e pandemia, e num ciclo, digamos assim, vicioso de aprofundamento dessas desigualdades. E aí, só uma atenção também que veio hoje numa consultoria que eu dei hoje mais cedo, né, já, por outro lado, de uma professora que engravidou, numa cidade em que está com aulas presenciais, né, ela tem uma gravidez de risco, aí foi o relatório médico sugerindo que ela não fizesse as atividades presenciais, como ela não é professora de sala de aula, ela é da parte de orientação, ela poderia fazer isso remotamente, mas óbvio que agora, né, que voltaram as aulas presenciais, que ela está grávida, que ela gosta de estabilidade, a empresa não quer, no caso a escola, porque hoje em dia a escola é empresa, né, não quer fazer a adequação dela, né, para uma realização da atividade remota. Então, por que chamar a atenção disso, né, é que a prova de que, não é a prova, mas com certeza mais um indício, né, de que essas ferramentas, elas são utilizadas não para satisfazer, digamos, a dimensão da utilidade para o trabalhador, da funcionalidade para o trabalhador, ela é, de fato, incorporada, né, como uma ferramenta de gestão mesmo, né, pelo menos é o que me parece a partir desse exemplo, né, e nessa medida pode ser que eventualmente alguém possa se beneficiar do trabalho remoto, mas com toda certeza afirmar que isso seria a causa, né, de utilização desses outros modelos aí de jornada e de relação de trabalho, me parece que a gente volta só a um aspecto retórico da gestão empresarial tentando se legitimar como algo favorável ao trabalhador, né? E aí eu queria, se vocês puderem comentar sobre isso também, é isso. Obrigada, Paula. Bem, então, passo para você, Magda e Márcia, vocês podem combinar a ordem para reagir aí a essa eu vou começar respondendo algumas e depois você responde outras, tudo bem, Magda? Ou você não quer responder? Como fica para você? Não, eu acho que tu não responderes, eu respondo. Ou acho que tu responderes, eu respondo em cima. Ou vamos vendo como é que fica. Agora vai. Vamos ver como é que fica. Tá certo, tá certo. Sobre a questão, eu vou pela ordem, tá certo? Em que as perguntas foram feitas, né? O aprofundamento da reforma trabalhista e a questão da segunda reforma trabalhista que está permitindo passar a boiada. Eu acho que essa frase, de quem que foi mesmo? Foi do Salles, né? Daquele inominável ministro do meio ambiente, sei lá eu do que ele é. Enfim, é isso mesmo que eu acho que eles estão fazendo, entendeu? Porque eu acho que durante a reforma, o processo da reforma, várias coisas que eles queriam não passaram, né? Então, eles continuam colocando, né? Sem parar, né?
E agora, de novo, esse ataque, não é, ao serviço público, não é? Com a retirada de um conjunto de direitos, né, para que possa ser retomado o auxílio emergencial, né? Então, é isso, quer dizer, enquanto eles puderem ir aprofundando essa reforma no sentido de favorecer o capital, né, eles vão fazer, né? Eles queriam ter feito muito mais, por algum motivo teve coisas que não passaram, não é? Teve coisas que eles não conseguiram colocar num primeiro momento, e vão colocando, e vão colocando, e vão colocando, e enquanto eles puderem ir colocando, eles vão fazer isso, né? Então, eu acho que a situação de pandemia os favorece, tá certo? Porque é um momento em que a sociedade está desorganizada, não pode sair, não pode se manifestar, não é? Está todo mundo apavorado, né, com a pandemia, então tem um conjunto de fatores que torna mais fácil para eles, né, mais possível para eles, né, passar coisas que anteriormente não conseguiram passar, né? Patrícia, eu achei muito interessante você lembrar dessa coisa, desse alerta do Conselho de Enfermagem, né, sobre o abandono da profissão. Por quê? Porque quando, acho que foi a Magda que entrevistou um ex-sindicalista do setor de enfermagem, né, que nos disse que... Ricardo Hesbert. Que nos disse que 84% do setor é feminino. Então, vejam, é um setor feminino, tá certo? 84% é quase todo mundo, né? E aí, o que tem? Quer dizer, a situação que esse moço nos relatou era uma situação trágica, tá certo? Quer dizer, mulheres trabalhando em jornadas de trabalho de 12 horas, um trabalho completamente estafante, um trabalho extenuante, não é? E que no momento da pandemia se tornava mais difícil ainda trabalhar 12 horas seguidas, porque o esforço emocional, não é, também de você conviver com pessoas que estão entubadas, que estão morrendo, tá certo? É muito complicado, né? Então, eu acho que essa declaração do Conselho de Enfermagem, que se baseia numa realidade, né? Quer dizer, eles estão vendo que as mulheres estão abandonando o emprego, né? Eu acho que é uma declaração que nos mostra o seguinte: chegamos ao final da linha, entendeu? Essas mulheres não aguentam mais, não é? Evidentemente, elas estão trabalhando porque elas precisam do emprego, né? Mas elas não aguentam mais. Eu acho que chegou num ponto de saturação absoluto. E você nos lembra de uma questão que é fundamental, né? Que é fundamental. Quer dizer, quando eu li a entrevista do Ricardo, né, Magda? Ricardo Hesbert, ele foi chefe de enfermagem do Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre, na época em que era um hospital padrão. Uhum. Então, quando eu li a entrevista do Ricardo, a impressão que eu tinha era de sufocamento, né? Porque ele ia contando as condições de trabalho dessas mulheres e a gente vai ficando sufocado, parece que não tem saída, entendeu? E aí, de repente, você vê uma declaração do Conselho dizendo assim: olha, as mulheres estão abandonando o trabalho, estão abandonando porque não tem saída mesmo, é um sufoco, mas é um sufoco total, né? Quer dizer, quando a gente escreveu o relatório, a gente não pensou que poderia chegar a esse ponto, mas eu acho que ter chegado a esse ponto é quase que uma consequência inevitável, não é? Desta superexploração do trabalho, né? E dessa não consideração das condições do trabalho, né? Das condições de trabalho dessas mulheres. Raquel Neves, você faz essa pergunta sobre o salário parental. Eu também acho muito interessante, né?
porque na Suécia, por exemplo, não existe... talvez a Ana Lúcia possa até nos ajudar nisso aí. Eu acho que não existe salário parental, mas existe, por exemplo, como é que chama? Licença, né? Licença pelo nascimento dos filhos, que é parental, que é por 2 anos, e tanto o homem como a mulher... Um ano. Um ano. Mas não é um ano para cada um? Não é um ano para cada um? Não, é um ano para a dupla, que não precisa nem ser casal, nem pai, nem... Quem é o pai e quem é a mãe, nem moram juntos. Eles têm o direito... As crianças vão para a creche só com 1 ano. A licença é de 1 ano para trabalhar ou para estudar. E existe uma proposta do Partido Social Democrata, que está na maior discussão na televisão e tudo, que eles querem propor que se busque mais rapidamente chegar no meio a meio, porque hoje é 70% as mulheres ficam e 30% os homens. E se continuar nesse ritmo que é crescente, vai ser só em 2080 que vai ficar meio a meio. Só que a sociedade sueca é super dividida. Tem gente que diz que isso não é assunto de partido, que isso é assunto privado, que o partido não tem nada que se meter. E aí eles esclarecem que não vai ser obrigado, é uma proposta que o partido vai encaminhar, como proposta facilitadora de que isso aconteça mais rápido. E aí tem aqueles que dizem que acham que é importantíssimo, lógico, elas estão pensando que dia que os homens vão fazer o meio a meio, mas, ó, é 70%, viu? Os homens fazem 30%. A minha pesquisa que eu faço aqui numa creche, é impressionante a quantidade de homens, pai que vai levar, que vai buscar, que vai em reunião, é uma coisa bem, sabe, dá uma sensação até que é meio a meio, de tanta gente que tem. Mas é isso aí, eles não chamam de parental, mas eles chamam... Porque é o seguinte, aqui tem um Ministério da Infância e dos Idosos. Os velhos e as crianças não são propriedade das famílias. As famílias ficam com eles de noite e no fim de semana. É essa que é a questão. As creches aqui, por exemplo, não fecharam. Todo mundo vai. Tem que ir, porque onde as crianças vão ficar se o pai e a mãe estão trabalhando? E aí, essa questão sua, Márcia, muito bem colocada, aqui é o seguinte, quando a criança tem algum sintoma, ou quando ela tem alguma doença antes de pandemia, ela é recomendada que ela fique em casa. Só que aí o pai ou a mãe tem que ficar. E aí o patrão vai pagar o salário, mas só 80%. Então, hoje, em plena pandemia, tem uma proposta, eu continuo fazendo a pesquisa agora só com as professoras, por entrevistas e depoimentos, eu só estou colhendo dados delas. E elas me contando, né, das crianças. Então, uma coisa que elas estão segurando sintoma de criança, porque tem pais que já avisaram que estão com problema financeiro, que não dá para receber só 80%. Olha a bomba. E aí é uma coisa que isso não estava pensado, porque até então, pagando os 80%, eram poucos os casos, né, que o pai ia ficar com a criança em casa ou a mãe. Então, aqui eu acho que não dá muito para comparar, não, sabe, Márcia? Esse salário parental, para mim, aí é mais um golpe do não trabalhismo, né, do ponto de vista do trabalhador. Isso aí é uma coisa que interessa exclusivamente para o patrão. Esse salário parental aí não ajuda em nada, na minha opinião, no Brasil, né? Eu posso trazer na Alemanha, por exemplo, são 2 anos. 2 anos desde que tenha pai e mãe, né? Aí um fica com o primeiro ano e o outro fica com o segundo ano, ou vice-versa, né? Partilhadamente, né? Isso é para quando há casal, pai e mãe. E eu acho isso interessante. Agora, essa coisa parental eu tenho bastante preocupação também, né? Porque, por exemplo, na Austrália, a mãe pode fazer um acordo com o Estado e ficar 2 anos recebendo do Estado para cuidar do seu filho.
e só depois de 2 anos é que volta ao mercado de trabalho paulatinamente, né? Então, são políticas públicas muito importantes, focadas. Mas o que eu gostaria de dizer é que tudo isso é muito importante nós discutirmos, mas não sei o que vocês acham, mas eu acho que a gente não pode perder a visão do macro. Não pode focar, por exemplo, o entregador de pizza, regular o entregador de pizza, e depois nós vamos ter a regulação para a cabeleireira, vamos ter... Ou seja, a gente precisa interseccionar, interagir dialeticamente tudo isso com uma questão maior, que são todas as relações sociais que estão em processo de dissolução. Então, nada é autônomo, né? Nada é autônomo. O trabalho não é autônomo, o trabalho da mulher não é autônomo. Claro que tem uma questão estrutural, que é a coisa da reprodução, essa sim, né? Essa sim, é algo estrutural do capitalismo. Mas eu acho que essa questão precisa ser bastante bem debatida entre nós, eu acho. Eu gostaria, não sei se a Márcia terminou. Não, eu só queria falar sobre a coisa que a Patrícia coloca sobre a agenda. Eu acho, Patrícia, que a agenda que nós temos, ela envolve tudo isso que a gente está falando, né? Agora, eu acho que não é fácil, mas a gente tem que chamar a atenção das pessoas para essa crise da reprodução, porque ela está criando situações insustentáveis, não é? Como, por exemplo, essa das enfermeiras, né? Agora, vocês imaginem se essas mulheres chegam em casa, né? E elas ainda vão ter o trabalho doméstico para dar conta, tá certo? Gente, não é possível, tá certo? As pessoas não aguentam, a gente tem um limite físico, né? Então, eu acho que chamar atenção, não é, para esse limite físico, chamar atenção para essas desproporções, como, por exemplo, essa que o Conselho de Enfermagem faz, né? Eu acho que são questões da maior importância. A gente tem que divulgar isso, né? E tem que explicar por que isso está acontecendo. Não é só porque a pandemia está aí, é porque a pandemia está aí num contexto em que elas são super exploradas, não é? Com uma jornada de trabalho altíssima, que foi trazida pela reforma, não é? Então, eu acho que tudo isso, né, que a gente consegue perceber que está imbricado, né, que está relacionado uma coisa com a outra, a gente precisa denunciar, a gente precisa colocar nos sites, Eu acho que a Beth talvez tenha um papel nisso aí, Patrícia, a Beth, a Remir, não é? No sentido de divulgar isso, porque essas relações nem sempre elas são percebidas de maneira tão evidente. Magda, devolvo a palavra para você. Obrigada. Posso? Sim. Eu queria dialogar um pouco com a preocupação da Thaís, tá? Da Thaísa. Fala-se muito, né, nessa questão da reabertura das escolas, né? Mas fala-se muito também, e os médicos estão dizendo, que esse locus é um locus de contaminação. Então, como é que nós vamos pensar em lockdown, em coibir o aprofundamento, a expansão da crise sanitária, que é brutal, e agora essa nova cepa, que é muito mais violenta, com os professores nas escolas? Aqui no meu prédio, por exemplo, né, tem uma moça que é diretora de uma escola, que abriu, né, e ela, apesar de ter 45, 46 anos, assim que abriu a escola, um pouco antes de abrir, até começar a fazer as reuniões, ela é diretora da escola, e ela ficou 2 meses entubada e quase morreu. Ela trouxe para dentro de casa e para o prédio, para a sogra, para os filhos, né, e todos se contaminaram. Então, eu acho que é um tema muito delicado. As mulheres com filhos pequenos ficam desesperadas, né? Mas teriam que ter um outro suporte para poder atender essas demandas, né? Então, eu acho isso muito grave.
mas eu trago uma experiência interessantíssima aqui. Eu tenho uma netinha de 4 anos e uma de 15 que moram na Indonésia, né, em Bali, que é hinduísta. E lá, primeiro foram vacinados, lá a vacinação é como China, né, porque o diálogo deles é chinês, Coreia, então eles já começaram a vacinar rapidamente, já vacinaram todos os velhinhos, não. Os professores, os que estão na população economicamente ativa, estão vacinando todas as crianças e os adolescentes. Primeiro, porque são esses que trazem para dentro de casa os vírus. E com isso, já foram vacinados, as escolas puderam abrir. E foi um alívio, porque eles descobriram que as crianças, principalmente as pequenas, né, que iam nas escolas maternais ou as escolas para criança, estavam ficando muito depressivas. Então, por isso que eles mudaram, tá, o cronograma da vacinação. E entraram num programa lá, porque lá é Coronavac. Então, não havia ainda o teste, a terceira fase, mas eles entraram num programa de teste de terceira fase, né, para propiciar que as crianças pudessem brincar, pudessem ir com seus... E as mães pudessem respirar. Tá? Então, à medida em que foi melhorando a vida das crianças, tá, e das mães também foi melhorando. Tá? Então, é uma outra forma de planejamento, né? Eu trago essa ideia porque eu acho que a gente não pode só focar, né? Eu acho que a gente tem que pensar num planejamento, né, amplo de uma crise que ela é global, ela é uma crise com múltiplas expressões. Né? Então, essa questão do planejamento e aquilo que o Lula falou da criação de um Comitê Nacional de Crise, né, com profissionais de várias áreas, mas, sobretudo, com sérios profissionais da saúde, eu acho que poderia ser um auxílio, né, uma caminhada boa para a gente tentar conversar tudo isso planificadamente. Né? Então, era isso que eu queria dialogar com a Thaísa. Quer dizer, é claro que é um drama, né, é um drama para essas mães, mas também é um drama para essas mães serem contaminadas pelos seus filhinhos pequenos, né? É um drama ainda maior, talvez algumas mães chefes de família, né? Não podendo dividir depois essa atribuição no cuidado dos filhos, né? E morreram, ficam quem? Hoje eu estava assistindo que o grande problema agora também vai ser esses pais, essas mães, perdão, que estão morrendo, com quem ficam esses filhos? Crianças pequenas, né? Estão aí em asilos, né? Quem é que vai tomar conta dessa população agora órfã? Então, não vai ser fácil para nós sairmos da pandemia, né? Mas não vai ser fácil enfrentar pós-pandemia também. Alguém falou aqui pós-pandemia, não vai ser fácil enfrentar pós-pandemia, né? Eu acho que vai demandar de nós esses estudos, não só interdisciplinares, mas como a Márcia falou, interligados, né? Interligados dialeticamente, porque isso, como esse ideário está presente, e ele está expresso agora na 186, foi a Graça que falou disso, está expresso na 186, né? Que é trazer para o público o que está no privado, né? Igualar pelo calcanhar na desgraça. Em síntese, claro que não é isso, a 186, mas em síntese é isso. Né? Mas que hoje eu estava falando com o assessor da bancada, o Marco Aurélio, que é um cara muito interessante, assessor da bancada do PT, ele me disse, preparem-se para o que vem agora de mais reforma trabalhista, mas o que mais? Você não sempre pode piorar, tá? E vem mais coisa aí que vocês não sabem o que nos espera. Aquele decreto já foi um ensaio disso, o decreto meio que desistiram do decreto, né? Mas aquele decreto já foi um ensaio disso. Né? Então, eu acho que é esse ideário que é o ideário que coloca a apropriação do público pelo privado, né? E que nos faz regredir a tempos anteriores, impensáveis para nós de serem trilhados novamente. Né? Então, não sei se é isso que vocês colocaram nessas questões, e não sei se eu tentei responder a Thaísa. Sim. Bem, colegas, nós
são 17h26, a gente tinha pensado em fazer um debate de 1 hora, mas acho que é impossível, impossível com, né, a importância da pesquisa, as questões tão instigantes, né, da pesquisa, mas fica aqui o convite, fica aqui também, né, a proposta de continuarmos fazendo esse debate. Eu mesma já coloquei ali no chat que me parece que essa questão da saúde, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras é urgente. Já estamos pensando em fazer um debate sobre o impacto, né, da pandemia entre professoras da educação infantil, falei já com a Ana Lúcia, então ampliar e continuar debatendo esse tema nos vários fóruns aí que nós temos. Me permite, Patrícia, tem várias pessoas perguntaram no chat como é que está, onde está disponível esse relatório. A Márcia pode esclarecer melhor, mas nós ainda não podemos, porque tem um pacto, tem uma regra do Claxo, que nós só podemos divulgar depois que apresentarmos, já foi aprovado o relatório, mas depois que apresentarmos publicamente o relatório ao Claxo. E que dia vai ser, Márcia? É isso? Acho que é final de março, né? A Márcia caiu? Acho que a Márcia... Acho que sim, né? Acho que a Márcia caiu. Magda, só para dizer que é dia 30 a apresentação pública. Tá, então dia 30, obrigada, Thaís. Dia 30, a Márcia está aí. Dia 30, né, Márcia, que nós vamos para apresentar para o Claxo, e só depois é que a gente pode divulgar. Tá certo. Não, mas aí já fica o compromisso, né, que tanto a Remir quanto a Beth podem divulgar amplamente, assim que vocês puderem, evidentemente, torná-lo público. Bem. Muito obrigada, viu, Patrícia e Dari, por estarem propondo isso. Eu acho que para nós é super importante, e acho que para a comunidade toda, né, é importante, porque são resultados de pesquisa novos, relativamente novos, né, então acho que vale a pena realmente. Mas a gente só precisa cumprir esse compromisso com o Claxo, que é de divulgar só depois do evento do dia 30. Vocês desculpem, eu caí, né, perdi um pouco da discussão aí. Eu não sei se nós estamos terminando, Patrícia, é isso? Tá bom. Nosso debate, ele, na verdade, estava marcado para ser de 1 hora, mas acho que a riqueza das questões, né, e o debate também foi muito qualificado. De toda maneira, eu queria agradecer a presença de todos e todas, né, daqueles que participaram, como ouvintes, daqueles que colocaram suas respostas, né, agradecer imensamente a Márcia e a Magda, que desde o ano passado propuseram esse tema, e nós ficamos com esse compromisso de que elas reinaugurariam os debates, Remira, Beth e Thaí, né? Agradecer a presença do público, mandar um beijo para Ana Lúcia, e se vocês quiserem se despedir, fiquem muito à vontade. Por fim, agradecer enormemente Paula Freitas, né, que é super parceira, e o pessoal da Beth, a Bruna e a Marcela, que são as nossas bolsistas. E convidadas, que se sintam convidados para as próximas atividades, e vamos divulgando. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Patrícia, a Paula, a Remir, a Beth e a todo o pessoal aí de apoio, não é? Que nos permitiu fazer essa divulgação da pesquisa e discutir com vocês, não é? Alguns resultados, algumas questões super interessantes que vocês colocaram, né? E que certamente nos vão fazer pensar e talvez trazer novas ideias para as nossas pesquisas. Gente, foi muito rico o debate, eu agradeço a todos e todas, e aí, é isso aí, a gente continua trabalhando.